No duelo dos verdes do Centro-Oeste, o Goiás saiu vitorioso diante do Cuiabá, com uma gigantesca, enorme, maravilhosa contribuição do goleiro Tadeu, ou para a torcida do Goiás, o Tadeus, que resolveu atacar de camisa número 10 e deu 2 assistências para o Esmeraldino, que chegou até a viver um momento perigoso na partida, onde o Cuiabá, com 1 a menos, foi aguerrido, foi agressivo, ofensivo e chegou até a empatar o jogo. Mas o Goiás conseguiu fazer os gols com Jajá e com Wesley Garcia e saiu vitorioso. Vou explicar tudo que rolou nesse jogo, falar todos os detalhes, obviamente comentar a expulsão do jogador do Cuiabá e todos os gols que rolaram na partida. Vamos explicar o que fez o Goiás vencer o jogo e o que levou à derrota do Cuiabá. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que jogam na transição ofensiva. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço também que você participe da análise, deixando seu comentário ao final do vídeo ou no decorrer do vídeo em si. Pode comentar aqui embaixo, participe, que é muito importante tanto para você poder interagir com o canal, como também para o próprio canal, ajuda no engajamento. Outra coisa que ajuda bastante é você clicando no botão hypar, que aparece quando você dá o seu like ou quando você arrasta a descrição para o lado. Esse botão fortalece o trabalho do canal e ainda por cima ajuda no engajamento, ajuda a trazer mais torcedores assim como você. E caso você queira contribuir financeiramente com o trabalho do canal, considere se tornar membro. É a partir de apenas R$ 1,99, você entra no Gader Futebol Clube e tem todos os benefícios do grupo do WhatsApp, como notícias 24 horas, comentaristas do YouTube para conversar com você, conteúdos exclusivos, antecipados e muito mais, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Sem mais delongas, as escalações estão aqui na tela. O Goiás precisando agora fazer as pazes com sua torcida, depois de uma sequência que não foi exatamente negativa. O Goiás foi até muito bem jogando fora de casa, mas que dentro dos seus domínios o Goiás vinha tendo certas dificuldades. O último jogo, inclusive, foi um empate, né, diante do Criciúma. Então o Goiás tem essa dificuldade, estava tendo um pouco de dificuldade em jogar em casa. Recebendo o Cuiabá, que ficou uma boa temporada ali, né, uns 4, 5 jogos, sei lá, sem fazer gols. Um time que estava tendo dificuldades ofensivas sérias, mas que no último jogo conseguiu vencer diante de sua torcida, se não me engano por 3 a 1, uma vitória importante, e voltou ao caminho das vitórias. E obviamente, vindo a Goiânia buscando uma outra vitória, um outro resultado positivo, entrou em campo com as peças que vocês veem aí na tela. Duas equipes que estão tentando se manter tanto no G4, né? No caso do Goiás, buscando o topo da tabela, buscando lutar pelo título da Série B. E o Cuiabá querendo entrar no G4 e se manter dentro do grupo de elite que sobe para a Série A do ano que vem. O jogo começa e ficou claro uma coisa: as duas equipes têm muitas dificuldades no jogo de meio de campo. Goiás veio a campo com o meia Wellington Rato, que na realidade, se você for analisar como o Wellington Rato joga de fato, ele é um meia atacante. Ele é aquele jogador que seria o segundo atacante, ou que joga atrás da linha do atacante, que ajuda no último passe, no último terço para participar da jogada. Mas a ideia que ele tá fazendo no Goiás, e que ele já fez outras vezes no Atlético Goianiense, por exemplo, é ser aquele jogador cerebral. Só que para você ser um jogador cerebral que municia o seu atacante, os seus pontas, você precisa receber a bola. E tanto o Goiás quanto o Cuiabá estavam vivendo da transição longa, o chutão da defesa para o ataque. O Cuiabá principalmente, mas o Goiás também, buscando muito o chute longo da defesa para o ataque e tentando encontrar uma jogada na velocidade de seus pontas. O Cuiabá teve um pouco dessas jogadas, mas estava muito tímido no jogo. Não apareceu tanto e não finalizava a gol. Se não me engano, no primeiro tempo, Cuiabá teve apenas uma finalização. O Carlos Eduardo, acho que é Carlos Eduardo, posso estar enganado com o nome, tá? Ou que é Carlos Alberto ou Carlos Eduardo. Pouco recebeu a bola. E assim, poucas finalizações, poucas chegadas, muito chutão. Do lado do Goiás também, uma boa parcela de jogadas de transição longa, mas o Goiás pelo menos tentava. Nos primeiros 10 minutos principalmente, o Goiás teve 2 chegadas perigosíssimas, dois lances de ataque, uma finalização cruzada do Jajá, teve também uma chegada pelo lado esquerdo perigosa, né? 2 chegadas perigosas com a bola rolando, com o ataque trabalhando as jogadas, mas o camisa 10 teórico, né, do time que seria o Wellington Rato, pouco viu a cor da bola no primeiro tempo.
Quem mais participava das jogadas era o Gonzalo, que é um primeiro volante, entenda bem, o Juninho, segundo volante, e os pontas, o Jajá e o Pedrinho. O Anselmo Ramon às vezes voltava também para participar, mas pouco fazia. Do lado do Cuiabá, como eu falei, muito chutão, pouca participação do meio de campo. Mas o Cuiabá, mesmo assim, teve problemas na marcação. Dificuldades de conter muitas vezes as subidas do Goiás, o Goiás conseguia às vezes tocar a bola, mas era um jogo muito equilibrado. E aí, quando você tem um jogo equilibrado, você precisa de jogadores que consigam se sobressair. Jogadores com qualidades que são um pouco além do elenco, aquele destaque. E não tem destaque maior do que o Tadeu no Goiás, que pela torcida do Goiás é chamado de Tadeus. E cara, não é à toa. Chegando ao seu jogo de número 351 na carreira, com a camisa do Goiás, o Tadeu resolveu fazer uma outra função, resolveu fazer algo que ele já tentava antes, que já tentou e até já funcionou em outros momentos, e hoje ele tentou novamente fazer o lançamento buscando a correria dos pontas, dessa vez o Jajá. E em um desses lançamentos o Jajá consegue vencer, consegue avançar em direção ao gol, consegue fazer a jogada e tocar na saída do goleiro, fazendo 1-0 para o Goiás, com imensa contribuição do Tadeu. Para mim o gol foi do Tadeu. O Jajá foi, obviamente, o finalizador e fez muito bem sua jogada, seu papel como ponta de velocidade, mas, pô, esse lançamento do Tadeu foi qualquer coisa, né? Que lançamento top! Um lançamento daquele que deixou o jogador em ótima condição para chegar finalizando. 1-0 para o Goiás, e assim, 1-0 merecido. O Goiás no primeiro tempo era superior ao Cuiabá, Cuiabá pouco chegava e chegava sempre com muita dificuldade de criar alguma coisa. Se eu não me engano, teve só um chute a gol no primeiro tempo inteiro. Chegando ao final do primeiro tempo, houve uma falta ali na intermediária do campo. A falta que foi em cima do Max do Cuiabá. A falta foi para o Cuiabá. O Max recebeu a falta. E ele já tinha tomado um cartão amarelo por outro lance, né? Um lance de falta anterior. Quando há essa falta, o juiz marca, apita, organiza. E o Max começa a ter uma discussão com o juiz. Aparentemente, pelo que deu pra perceber na transmissão, é que ele queria o cartão pro jogador do Goiás. Ele reclamou de forma tão assintosa, de forma tão veemente com o juiz, que o juiz foi obrigado a dar o segundo cartão amarelo pra ele ali. Ou seja, o Max, que poderia ter continuado no jogo, ajudado o Cuiabá e tudo mais, se deixou levar pelo nervosismo, fez uma reclamação desnecessária, era uma falta intermediária. E outra, uma falta que mesmo que o juiz tivesse dado um cartão, seria um cartão amarelo que talvez nem influenciasse tanto no jogo. Mas ele reclamou ao ponto de forçar o juiz a dar um cartão pra ele. E como foi o segundo cartão, ele acabou expulso. E olha, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, vocês sabem que aqui eu falo imparcial, independente do time que eu estiver acompanhando. Pra mim, foi um prejuízo horroroso pro Cuiabá e um prejuízo causado pelo próprio jogador do Cuiabá, tá? Não achei erro do juiz o cartão, acho que o juiz tinha que dar esse cartão, a reclamação foi muito assintosa. Poderia ter dado um cartão pro jogador do Goiás pela falta? Poderia, mas não faria tanta diferença no lance em si. Mas o jogador do Cuiabá não pode reclamar daquela maneira, e principalmente com cartão amarelo. Sabe, se torna um pouco irresponsável com o seu próprio time. Cuiabá, por mais que não estivesse bem na partida, era 11 contra 11. No segundo tempo poderia se recuperar. Inclusive, o jogo veio para o intervalo. No intervalo houve uma mudança no Cuiabá, uma substituição. E o Cuiabá voltou no segundo tempo, cara, parecendo que era o Cuiabá que tava com um a mais. Foi bizarro, foi muito estranho, muito curioso. O segundo tempo veio e o Goiás teve muita dificuldade de conter o Cuiabá, que resolveu fazer uma tática que ele devia ter feito desde o início do jogo, que era ficar fechado, recuado um pouco mais e partido no contra-ataque, jogar por uma bola. Tudo bem, é compreensível que o Cuiabá acredite que pode jogar de peito aberto contra uma equipe como o Goiás. Dá pra ter essa competitividade, são duas equipes com elencos com qualidades parecidas. Só que, se você tem uma dificuldade durante a partida pra encaixar um ataque, um meio de campo, você pode buscar a mudança do posicionamento. O Cuiabá foi fazer isso quando já estava com um a menos.
Só que o impressionante é que fazendo isso, ele colocou o Goiás na roda por algum tempo. Durante o início do segundo tempo, o Cuiabá foi superior, não à toa chegou ao gol, num escanteio onde houve uma saída errada do Tadeu, e até inclusive houve uma disputa de bola ali, os jogadores do Cuiabá com os jogadores do Goiás, e ninguém conseguiu achar a bola, houve uma casquinha de um dos jogadores do Cuiabá, né, e a bola foi para o outro lado, e sobrou para o jovem jogador do Cuiabá, eu confesso que esqueci o nome, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui na legenda, que foi o primeiro gol dele pelo profissional. Primeiro gol desse jogador pelos profissionais do Cuiabá. E aí é, né, uma festa toda. Primeiro gol do cara. E o Cuiabá precisando desse gol. Afinal tava com um jogador a menos. Um gol importantíssimo que colocaria o Cuiabá numa situação até menos desconfortável. Um jogador a menos, de fato. Mas poderia jogar fechado. Buscar o empate. Buscar jogar pelo ponto, né? Por aquele único ponto fora de casa. E foi isso que o Cuiabá tentou por boa parte do jogo, boa parte do segundo tempo. Houve um momento em que o Goiás tinha a bola e não utilizava os seus meias. Inclusive entrou o Benítez no segundo tempo, né? O Wellington Rato ficou por um bom tempo junto com o Benítez em campo, mas pouquíssimo participativo. E principalmente pelas escolhas do próprio Goiás, porque o Goiás abusava muito das jogadas nas pontas e não deixava a marcação do Cuiabá balançar. Não havia, por exemplo, um lançamento em diagonal ou alguma coisa que pudesse prejudicar a marcação do Cuiabá. Tava fácil marcar o Goiás por um bom tempo. Só que aí, quando parecia que o Goiás estava esmorecendo, que iríamos caminhar para esse empate, o Mancini começou a fazer algumas mudanças. E ele fez uma mudança ousada. Ele tirou o Messias, que era um defensor, recuou o Gonzalo, aí ele colocou alguns atacantes, colocou o Benítez, né, colocou o Zé Hugo em campo e postou o Goiás todo ofensivo. Foi na base da ousadia mesmo. Se o Cuiabá tinha sido ousado com um a menos no início do segundo tempo, o Goiás estava sendo ousado com um a mais no final do segundo tempo. E olha, essa ousadia acabou gerando frutos, porque com isso, o próprio zagueiro Tite pôde ter espaços para avançar e se transformar naquele zagueiro construtor. E nisso, ele achou dois passes. Um não deu em nada, foi uma jogada para o Moraes, e a outra foi um passe para o Jajá, que com um toque ele faz um movimento com a bola para frente, fazendo uma espécie de um drible no zagueiro, partindo em direção à área sem marcação, tocando na saída do goleiro Pazinato, goleiro inclusive que é ex-goleiro do Vila, né? Tocou na saída desse goleiro e fez o segundo gol do Goiás, um golaço do Jajá, segundo gol do Jajá inclusive na partida, que fez um belo jogo. Já foi não só os gols, mas a participação do Jajá foi muito positiva, e aí coloca uma pulga atrás da orelha bem positiva também no Mancini, né? Quando o Wellington Matheus voltar, está disponível, será que ele entra como titular ou o Jajá continua? E aí, já fez o segundo gol, um belíssimo gol do Goiás, dando aquela tranquilidade que o Goiás precisava. Fez o gol e agora o Goiás poderia ficar mais tranquilo na partida, afinal tinha um jogador a mais, poderia controlar melhor o jogo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando você tem um jogador como o Tadeu, você tem que contar com ele para todas as possibilidades que ele permite. Uma das possibilidades que ele já tinha mostrado no primeiro tempo era o lançamento, era a assistência para os pontas. E não é que ele fez de novo no segundo tempo, ele já tinha feito algumas defesas importantes, teve uma pequena falha ali no gol, mas eu nem considero tanto falha do goleiro, tá? Eu acredito que foi uma falha de marcação geral da zaga do Goiás dentro da área. Mas o Tadeu estava sendo importante, não só pela primeira assistência, como pelas defesas que tinha feito. E aí, cara, no segundo tempo, já no final, ele consegue uma defesa, ele observa o posicionamento dos jogadores, inclusive do Wesley Garcia, que também era outro jogador que tinha entrado no segundo tempo. Ele faz um lançamento que, na minha opinião, nem ia dar em nada a princípio, tá? O lançamento foi longo, o Wesley Garcia estava atrás do zagueiro Denilson e, né, tentando ali achar o espaço. O Denilson deu uma moscada, o Wesley conseguiu vencer ele no posicionamento diante da bola, consegue o domínio e toca novamente na saída do Pazinato, no canto direito, fazendo 3-1, um gol importantíssimo pro Goiás. Não só pelo lance, não só pelo momento para matar o jogo, mas principalmente pro Wesley Garcia, que é um jogador que já vinha sendo questionado, um jogador que a torcida do Goiás espera muito dele, mas que ele teve poucas participações efetivas em vitórias ou em gols que seja, e nesse momento ele vai e faz um gol importante que fecha o placar e mata o jogo.
Com esse 3 a 1, o Cuiabá não tinha mais forças para conseguir reagir, o jogo já estava muito no final. Com isso, o Goiás se isola momentaneamente na liderança com seus 36 pontos, sobe ali, né, fica no topo da tabela esperando o jogo do Curitiba. Enquanto isso, o Cuiabá perde ali seu embalo, né, vindo de uma vitória em casa, acaba tendo uma derrota e fica ali próximo do G4. Ainda pode ser ultrapassado por outras equipes que vão jogar na rodada, mas é uma derrota que eu diria que o Cuiabá não pode nem lamentar muito, porque precisa já enxergar, né, o horizonte para os próximos jogos. Tem que se recuperar na partida, mas eu vi melhoras significativas desde aquele período sem gols do Cuiabá. O Cuiabá mostrou melhor dinamismo, melhor capacidade de finalização, faltou a criação. O Cuiabá ainda tem muitos problemas no meio de campo, os jogadores que ali compõem a armação de jogadas tem deixado a desejar, tem sido um time que tem usado demais, abusado da bola longa, e aí você acaba se tornando um time muito previsível. O Cuiabá precisa melhorar nesse quesito, a criação das jogadas. Se conseguir organizar uma boa criação de jogada, uma boa armação de jogadas ofensivas, tem tudo para disputar uma vaga no G4. Precisa recuperar-se o quanto antes. E o Goiás é comemorar a vitória e esperar o jogo do Curitiba para saber se vai continuar líder isolado ou se vai dividir a liderança com o time paranaense. Mas e aí? O que você achou dessa vitória? O que você achou desse jogo do Goiás? Você, torcedor do Cuiabá, o que você achou dessa derrota? Acredita que dá para se recuperar rapidinho? Já vamos visar o próximo jogo? Viu alguma coisa positiva na derrota? Viu aí alguma coisa negativa que deve ser comentada também? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. A análise desse jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Já vai clicando no botão hypar também para ajudar o trabalho e se torne membro a partir de R$ 1,99 e você ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.